Eu não sei para você, mas eu sei que para mim, esse tempo, esse momento em que vivemos de pandemia, trouxe para minha mente, para o meu coração, muitas dúvidas, muitos desafios e muitas provações. E nisso tudo, a minha fé em Cristo tem sido provada. Eu acho que provavelmente para você, em algum âmbito, seja financeiro, seja emocional, seja em se agarrar ao que Deus prometeu, e muitas vezes você não consegue sentir. E é nesse momento que nós desejamos, e talvez você tenha lutado para ter uma fé inabalável. Eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para que seu coração seja fortalecido nele. Abra, por favor, em 1 Timóteo 1, 18 e 19. Lá diz o seguinte: Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que, firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Esse texto é muito interessante. Antes de a gente entrar um pouquinho nele, eu quero trazer uma ideia que vai preparar o nosso coração para ele. Não sei quantos de vocês já ouviram, quando criança, ou adolescência, ou na fase adulta, alguma palavra dita por alguém, principalmente nessa situação sobre pais falando para filhos. E o filho ouve, não sei, filho, amanhã vamos à piscina. Filho, amanhã vamos no parque. Minha filha, você vai ganhar essa boneca. Ou vamos na casa do vovô e da vovó que tanto amamos. E os filhos, às vezes, não dormem direito com a expectativa, seja para uma viagem, seja para qualquer coisa que o coração delas vibra. E aquela palavra, quando é cumprida, o coração delas se enche de tanta alegria, elas conseguem desfrutar. Mas é interessante que todo o processo disso se realizar, a afeição e o coração e as reações da criança mudam. Talvez com você na fase adulta de ter uma expectativa, talvez você na espera de um emprego, de algo que alguém falou, ou de uma oportunidade de vender algo que você queria, a pessoa fala, olha, amanhã a gente fecha. E daí você passa todo esse tempo esperando. Esse é o poder das promessas. Mas, sobretudo, promessas são promessas, não são realizações. Elas são um toque, elas são um pouquinho daquilo que pode se realizar. Tendo isso em mente, eu quero trabalhar nesse texto porque Paulo está falando com o jovem Timóteo sobre alguns problemas, pessoas, e esse é o início da carta, que é sobre muitas instruções pastorais. E ele fala que ele está dando admoestações fundamentado em profecias, essas profecias, e essa profecia é sobre o ministério dele, a profecia de que impondo as mãos, Paulo fez isso para Timóteo, ele diz isso no finalzinho dessa carta, que ele deve se apegar a isso. Ele lembra Timóteo de que isso foi feito por imposição de mão, numa autoridade, do dom que ele recebeu de Deus. Então, ele começa falando isso, e o primeiro ponto que eu quero que você tenha em mente nesses 2 versículos é: se apegue firmemente às promessas de Deus para a sua vida. Paulo falou o seguinte: segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito. Quais profecias? Do dom ministerial, da ordenança de que ele seria alguém que cuidaria do povo, tal qual Paulo estava fazendo e fazia com a própria vida de Timóteo. Que, firmado nelas, nas profecias, nas promessas, que são fundamentadas em Deus, você combate o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Ou seja, Timóteo deveria se apegar naquilo que Cristo, que o próprio Deus deu para ele, uma vocação ministerial. Isso lembra muito o que é o próprio Paulo. Ele, por tantas e diversas vezes, se mostrava alguém apegado ao ministério que Cristo deu, e ele fala isso no começo: eu louvo a Deus, porque me considerou alguém fiel para o ministério e tem me mantido. Essa é a lembrança que Paulo faz. Segundo isso que foi prometido, você se apegue. Para o quê? Para você combater um bom combate. Mantenha uma boa fé e uma boa consciência. Porque alguns que não fizeram isso, naufragaram na fé. Então, o primeiro ponto é: se apegue firmemente às promessas de Deus para a sua vida. Eu vejo Paulo fazendo isso. Segundo as profecias, faça. Combata o bom combate. Seja um ministro fiel. Tenha uma boa consciência e tenha uma fé sólida. O segundo ponto que eu quero trazer é que
Você deve, então, com essas promessas, sabendo disso, obedecer plenamente à vontade de Deus para a sua vida. Paulo lembrou Timóteo sobre a profecia e entregou aqui uma admoestação, uma exortação, que Timóteo, segundo essas profecias, fosse fiel. Ou seja, se Deus te chamou, Timóteo, seja fiel, combata o bom combate. Seja alguém que mantenha fé e tenha uma boa consciência. Isso vai te livrar de se tornar como esses que naufragam na fé, que se envolvem com questões do mundo e questões de carnalidades, vãs filosofias, heresias e qualquer coisa que enreda o coração humano. Mantenha-se firme. Quem te deu essa vocação, Timóteo? Eu vejo Paulo trazendo esse senso de a quem você presta responsabilidade. E nisso você deve obedecer. Então, depois de se apegar firmemente à promessa de Deus para a sua vida, você deve obedecer plenamente à vontade de Deus para a sua vida. Talvez isso pode estar trazendo no seu coração, e eu desejo que isso traga, muitas palavras que você já ouviu de Deus lendo a sua palavra, em pregações, em ensinos. E Deus tem trazido conforto e exortando você a ir além. Talvez você agora se encontre num tempo de um coração abatido, numa terra seca, numa luz quase se apagando. E as promessas de Deus parecem tão distantes de ser cumpridas. Um livramento, e você pergunta, até quando a gente vai viver esse momento? Até quando vai ser difícil viver tanto? Talvez isso não tenha nada a ver com a pandemia. Talvez para você o desafio é se manter como um marido fiel à sua esposa num momento tão difícil do seu casamento. Talvez seja difícil amar seu filho num momento de rebeldia. Talvez seja difícil amar seu pai. Talvez seja difícil amar qualquer pessoa. Se manter fiel e obediente a Deus. E eu quero trazer essa exortação a você para que você, assim como Paulo trouxe a Timóteo a lembrança de que profecias, promessas foram dadas a ele sobre o ministério, que ele devia então se agarrar nessas promessas e ter uma fé inabalável para cumprir esse ministério, que você faça isso. E agora eu queria te dar então, tendo essa ideia, 3 promessas. 3 que eu consigo achar rápido na Bíblia que eu acredito que podem falar no seu coração. A primeira é uma promessa que eu direciono para os que têm sido provados, atribulados, que têm tido a sua fé bem esticada, como uma liga que está prestes a estourar. Talvez você se sinta assim. Para você que talvez não tenha conseguido um emprego e tenha olhado para a sua vida e questionado, Deus, até quando? O Senhor não disse que o justo não mendigaria o pão? Até talvez você que tem estado num momento familiar extremamente delicado. Talvez você que perdeu um ente tão querido e não tem encontrado forças para seguir em frente. Eu te trago esse versículo de Tiago 1:12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ouça essa promessa, meu irmão. Bem-aventurado todo aquele que suporta com perseverança, que atravessa esse momento que talvez você está atravessando com perseverança. Essa é a sua aprovação. Depois disso, você vai receber a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Agarre-se a essa promessa. Essa é uma promessa de Deus que está na sua palavra. Agarre-se a ela. Essa outra eu direciono para os que têm lutado contra algum pecado, seja um pecado de mentira. Talvez você é alguém murmurador e ninguém mais suporta estar perto de você. Talvez você não se suporta, mas você não consegue se libertar. Talvez você é alguém que tem lutado contra um pecado de imoralidade e você se sente enojado por aquilo que você anseia. E você fala, esse não é quem eu sou. E você não encontra muitas vezes força. Talvez você tenha lutado contra o egoísmo e nessa pandemia, vivendo em casa, você descobre o quanto você não quer servir quem está em sua volta. Quanto mais mandar uma mensagem para saber como está alguém. Talvez você percebe que a vida está muito boa, isolada. E você sabe, no fundo, que você não foi feito para isso. Você foi feito para servir em Cristo. Eu trago uma promessa para você que quer liberdade do pecado. Aqui em Romanos 6,14.
Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Pecado, meu irmão, ouça isso. Essa é uma promessa. O pecado não terá domínio sobre você. O pecado que você tem lutado, que tem te afligido, não tem domínio se você está em Cristo, porque você está debaixo da graça de Cristo. Não é uma graça que te faz deitar no pecado sem medo de consequências. É a graça que te faz ter certeza de que esse pecado não é a sua parada final. Não, é o passado. Olhe para frente, olhe para essa promessa. Olhe para a palavra de Deus, corra para ela. Se eu achei, meu irmão, você consegue, tá tão óbvio. Corra para essa palavra. E por último, eu deixo o último versículo, que para mim fecha com chave de ouro essa ideia que eu acho que Deus tem falado para os nossos corações. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Eu vou ler mais uma vez. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Creia. Deus promete e Deus cumpre. Apegue-se firmemente às promessas de Deus e você certamente terá uma fé inabalável. Não quer dizer uma fé sem dor, não quer dizer uma fé sem choro, mas é uma fé que mesmo com arranhões, que mesmo com lutas e marcas de tantas batalhas contra a desesperança, contra os pecados, contra o mundo, contra Satanás, permanece inabalável até a volta do nosso Cristo e até a realização de cada uma dessas promessas que Deus entregou para você. Deus te abençoe.